Olá, estudantes! Vamos a mais uma correção dos nossos exercícios não presenciais. Essa semana, nós estudamos a resolução de uma equação do segundo grau. Vamos ao nosso primeiro problema. Em um auditório, as cadeiras eram distribuídas em fileiras de maneira que a quantidade de fileiras era igual à quantidade de cadeiras em cada uma delas. Para a realização de um evento que necessitava de 400 cadeiras, foi preciso acrescentar 144 cadeiras às já existentes nesse auditório. Quantas fileiras de cadeiras havia inicialmente nesse auditório? Bom, como em matemática já tem 2 semanas que nós estamos fazendo uma revisão aí sobre equações, então nós já sabemos que quando eu não conheço uma quantidade, eu posso representar por uma incógnita. Neste caso, eu vou representar pela incógnita x. Eu vou assumir que o que eu quero descobrir, que é a quantidade de fileiras que tem no auditório, então eu vou dizer que x é a quantidade de fileiras. E fala também que em cada fileira dessa, a quantidade de cadeiras é a mesma quantidade de fileiras. Então, a quantidade de cadeiras em cada fileira e a quantidade de fileiras é a mesma quantidade. Então, posso dizer que qualquer um dos dois é a quantidade x. E ainda fala que acrescenta-se 144 para um novo evento. Então, nós podemos pegar tudo que nós já discutimos aqui e montar uma equação representando e traduzindo essa situação. Então, nós teremos, se eu pegar a quantidade de cadeiras, multiplicar pela quantidade de cadeiras por fileira, claro, vezes a quantidade de fileiras, eu vou ter a quantidade de cadeiras que tinha inicialmente, quantidade total. Só que acrescentou 144. Então, mais 144. E ao todo, né, para este evento, nós tínhamos o quê? 400 cadeiras, que é a quantidade anterior mais o que foi acrescentado, e isso me dá 400. X vezes x dá x ao quadrado, que repete a base e soma os expoentes. Mais 144. Como os 400 está do lado direito, passa para o lado esquerdo, negativo. Como não sobrou nada do lado direito, então isso é igual a zero. 144 menos 400 dá menos 256, que subtrai e deixa o sinal do maior número em módulo. Aqui nós temos uma equação do segundo grau. Resolvendo essa equação do segundo grau com uma fórmula resolutiva aprendida nas videoaulas, então nós vamos primeiramente descobrir quem são os coeficientes. O coeficiente A, que é o número que acompanha a variável x ao quadrado, é 1. O coeficiente B, que acompanha a variável x, como não tem essa variável aqui, então B é igual a 0. E o coeficiente C, que é o termo independente, é menos 256. Substituindo, primeiramente, no discriminante, aqui eu vou fazer separado, porque eu acredito que vai nos ajudar para estudar função quadrática. Então, é bom você separar essas duas fórmulas para facilitar também. Então, nós temos que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Substituindo, teremos 0 no lugar de b, menos 4 já faz parte da fórmula, a é 1 e c é menos 256. 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que dá 0, menos do menos 4 vezes menos do menos 256, menos vezes menos dá mais. Então, 4 vezes 256 dá 1024. Somando os dois, delta é igual a 1024. Agora, nós vamos à segunda parte da resolução, que é o valor de x. Então, x é quem? Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Aí nós temos o quê? B é 0. Então, fica menos 0, mais ou menos a raiz de 1024, porque 1024 é o discriminante que nós acabamos de descobrir, sobre 2 vezes 1, que é o nosso a. Como 0 não representa quantidade, é um elemento nulo, representa o nada, então se nós não temos nada, não preciso repeti-lo. E 0 não é nem negativo, nem positivo.
Então, mais ou menos, a raiz de 1024 é igual a 32, tudo isso sobre 2, porque é 2 vezes 1. Dividindo, como nós temos dois casos, eu tenho mais 32 e menos 32, nós teremos duas respostas, porque nós temos o 32 dividido para 2 e o menos 32 dividido para 2. Então, x pode ser 16 ou x pode ser menos 16. Mas como a pergunta é a quantidade de fileiras de cadeiras que havia inicialmente, não tem como ter menos 16 fileiras. Então, a resposta, 16 fileiras, um número positivo. Então, respondido o nosso primeiro problema. Vamos ao nosso problema de número 2. Roberto se propôs a pintar sozinho os 110 metros quadrados de paredes internas de sua casa. Após o primeiro dia desse trabalho, ele observou que havia pintado uma área muito pequena dessas paredes. Por isso, no segundo dia, ele solicitou a ajuda de seus amigos e juntos eles pintaram o equivalente ao quadrado da medida da área que o Roberto pintou sozinho no primeiro dia, terminando assim esse trabalho. A pergunta é: quantos metros quadrados de parede internas Roberto e seus amigos pintaram no segundo dia? Então, quer saber a quantidade de área pintada no segundo dia. Então, vamos tentar montar isso daqui. Se eu disser, assumir que x é a área pintada por Roberto, x ao quadrado é a área pintada no segundo dia. Por quê? Porque no problema fala que no segundo dia, a área pintada por Roberto com seus amigos é o quadrado da área que ele pintou sozinho. Como eu nomeei aqui que x é a área pintada por Roberto sozinho, então a área pintada junto com seus colegas, que é no segundo dia, vai ser o quadrado dessa área, que é x ao quadrado. E a soma dessas duas áreas, como eles terminaram nesses 2 dias, então eles terminaram todo o serviço. Então, a soma dessas duas áreas vai dar a área total, que é 110 metros. Então, por aí, dá para montar a nossa equação. Então, as somas das duas áreas, que é x mais x ao quadrado, vai me dar 110. Posso pegar o 110 e passar para o lado esquerdo, vai ficar negativo. Como não sobrou nada no lado direito, a gente representa pelo número 0, que é o valor, o número que a gente representa algo nulo. Temos novamente uma equação de segundo grau. Então, vamos tentar resolvê-la. Nessa nossa equação, primeiro eu tenho que saber quem são os coeficientes. O coeficiente A é 1, que está acompanhando x ao quadrado. B também é 1, que é o que acompanha ali o x. E o C é o termo independente, que é menos 110. Pegando a fórmula para calcular o discriminante, vamos substituir os coeficientes. Então, nós temos 1 ao quadrado, porque B é 1, menos 4, porque já está na fórmula, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 110. Percebe-se que toda vez que o número é negativo, eu estou colocando entre parênteses. Por quê? Porque eu tenho que separar os sinais. Neste caso aqui, eu estou separando o sinal de menos e o sinal de multiplicação. 1 ao quadrado dá 1. Menos, que é o sinal do menos 4, vezes menos, que é o sinal do 110, menos vezes menos vai dar mais. E 4 vezes 1 é 4, que é ele mesmo, e 4 vezes 110, 440. Que somado a 1 dá 441, o valor do nosso discriminante. Fazendo a segunda parte, substituindo os coeficientes, nós teremos menos, que já faz parte da fórmula, repete, aí tem o 1, que é o valor de B, mais ou menos a raiz quadrada de 441, que é o discriminante que acabamos de descobrir, sobre 2 vezes 1, que é o valor de A. Menos 1, repete, mais ou menos, qual é a raiz quadrada de 441? 21. Tudo isso sobre 2. Mas nós temos dois casos. Eu tenho o 21 positivo e o 21 negativo. Então, nós temos que separar. Eu vou colocar aqui x1 para uma das respostas. Eu posso começar por qualquer um dos dois, ou mais ou menos 21, isso não importa. Aí nós temos menos 1 mais 21 sobre 2. Menos 1 mais 21 dá 20, que diminui, sinais diferentes, e dá o sinal do maior em módulo, que no caso aqui é 21 positivo. E aí 20 dividido por 2 é igual a 10. Quem vai ser o x2? Menos 1 menos 21 sobre 2. Aí menos 1
menos 21, sinais diferentes, a gente pode estar somando. E aí repete o nosso sinal. No caso, menos 1, menos 21, menos 22 dividido por 2, essa divisão vai dar menos 11. Mas o problema, ele quer saber a quantidade que foi pintada por Roberto e seus amigos. Como está trabalhando com área, não pode ser número negativo. Então, é óbvio que o valor de x só pode ser 10. Mas quem é x? Como a gente assumiu lá no início, x é a quantidade que Roberto pintou sozinho. Mas o problema não pergunta o que Roberto pintou sozinho. Quer saber o que ele pintou no segundo dia junto com seus amigos. Como a área total foi 110 e Roberto pintou sozinho 100, então basta subtrair que o que sobra é o que Roberto pintou junto com seus amigos. Então, 110 menos 10, então Roberto pintou, junto com seus amigos, 100 metros quadrados no segundo dia. E no primeiro dia foi óbvio que é 10, né? Que é o que ele pintou sozinho. E somando as duas áreas, nós temos 110 metros. Mas a resposta em si é os meus 100 metros quadrados, respondido o nosso segundo problema. Vamos ao problema de número 3. Durante uma fase de uma determinada competição de voleibol feminino, os times jogaram 2 rodadas, de modo que cada um deles enfrentou 2 vezes cada um de seus adversários. Dessa forma, 20 jogos foram realizados nessas rodadas. Quantos times participaram dessa fase da competição de voleibol feminino? Vamos lá, então, tentar resolver isso daqui. Fazendo a mesma coisa que foi feita no primeiro e no segundo problema, eu vou dizer que x é uma quantidade desconhecida. Nesse caso, o que eu não conheço é a quantidade de times, que é exatamente o que eu estou procurando. Então, vamos dizer que x é a quantidade de times. Mas eu tenho que ver a quantidade total. Qual seria a quantidade total? Então, nós vamos usar os jogos, que são 20 jogos. Lembrando que 10 desses jogos são iguais, porque cada time joga 2 vezes. Então, ao todo, nós temos 20 jogos. Então, vamos usar isso ao nosso favor. Se, em um determinado momento, eu for escolher um jogo, vamos dizer que o primeiro jogo não necessariamente tem que ser o primeiro, mas vamos dizer que a gente vai montar essa competição. E nós vamos escolher o primeiro jogo. Para um dos times, eu tenho quantas possibilidades? X possibilidades, porque eu posso escolher qualquer um dos times para o meu primeiro jogo. Então, eu tenho X times para serem escolhidos. Mas neste mesmo jogo, o outro time não pode ser o mesmo time que eu escolhi inicialmente. Então, se para o primeiro time do primeiro jogo eu tenho X possibilidades, para o segundo eu tenho uma possibilidade a menos, porque eu não posso escolher o que eu já escolhi anteriormente. Então, para o segundo time desse primeiro jogo, eu tenho X menos uma possibilidade, que eu tiro o time que eu já escolhi. Agora, como X são todos os times possíveis e X menos 1 são todos os times possíveis para se montar uma determinada partida, combinando tudo, eu terei todos os jogos. Então, é uma combinação aí. Então, nós vamos ter todos os jogos. Fazendo essa combinação, é apenas uma multiplicação, como vocês estudam aí em séries anteriores. Então, vamos tentar traduzir isso em uma equação. Então, quando eu pego todos os times multiplicado por um time a menos, que é o nosso segundo time para uma determinada partida, nós teremos uma determinada quantidade de jogos. Só que essa quantidade de jogos foram contadas 2 jogos iguais. Porque quando eu falo o time A e o time B, o time B e o time A é o mesmo jogo. Então, nós estamos contando 2 vezes cada jogo, fazendo essa multiplicação. Mas no problema já fala que 20 é a quantidade de jogos em que cada time jogou 2 vezes. Então, não precisa alterar nada aqui. Então, fazendo essa multiplicação, já dá os meus 20. Aplicando a distributiva, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. Como 20 está do lado direito, passa para o lado esquerdo, negativo.
E aí não sobra nada do lado direito. Então, nós colocamos zero, nós temos a equação de segundo grau. Descobrindo o valor de x, nós vamos descobrir o resultado, ou, né, melhor dizendo, a resposta ao nosso problema, porque quer saber a quantidade de times, e nós assumimos x como a quantidade de times. Primeiro, os coeficientes. A é 1, B menos 1, que é o que está acompanhando x, e o discriminante C é menos 20. Primeiro, o discriminante. C é o termo independente, desculpe. O discriminante a gente vai calcular agora. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Quem é o b? Menos 1. Pode-se ver que eu coloquei entre parênteses, por quê? Porque não é só o 1 que está elevado ao quadrado. O negativo também. Por isso, coloca-se entre parênteses quando você tem um número negativo elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 20. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Menos vezes menos dá mais, e 1 vezes 1 dá 1. Menos vezes menos, que é o menos do 4, e o menos do 20, menos vezes menos dá mais, e 4 vezes 20 vai dar 80. Somando os dois, o discriminante é igual a 81. Indo para a segunda parte, nós teremos o quê? Substituindo os coeficientes. Muito cuidado nessa situação aqui. A fórmula tem menos b. Então, vou repetir esse menos que já pertence à fórmula. Aí eu coloquei um parênteses para mim colocar o coeficiente b, que no meu caso aqui é menos 1. Então, muito cuidado. Tem o menos da fórmula e o menos do menos 1. Por isso que tem dois sinais. Tem alunos que colocam só um, e aí se fazer isso, errou toda a conta. E aí, mais ou menos, a raiz quadrada do discriminante, que é 81, que nós havíamos achado anteriormente, sobre 2 vezes 1. Aí nós teremos menos vezes menos, mais 1. Mais ou menos a raiz quadrada de 81, que é 9 sobre 2. Fazendo os dois casos, nós temos x1, 1 mais 9 sobre 2. 1 mais 9 vai dar 10. E 10 dividido para 2 dá 5. x2, que é a segunda raiz. 1 menos 9 sobre 2. Isso vai me dar menos 8 sobre 2, que vai ser menos 4, que é o resultado da divisão. Mas a pergunta é quantos times? X já é a quantidade de times. Mas nós temos duas respostas, 5 e menos 4. Mas como se trata de quantidade de times, então é óbvio que a resposta tem que ser 5, que é o valor positivo. Não tem como ter menos 4 times. Então a nossa resposta são 5 times ao todo. Resolvido o nosso problema. Vamos à nossa questão de número 4, que é o nosso último problema. A pergunta é: quantas raízes reais possui a equação 3 mais a raiz quadrada de x mais x à quarta é igual a x ao quadrado? Aparentemente, nem parece ser uma equação do segundo grau, porque você tem ali um x à quarta. Mas vamos tentar manipular essa equação para ver o que vai dar. Bom, vamos pegar e fazer uma coisa aqui. Como nós temos aqui uma raiz e um número do lado esquerdo, eu vou pegar esse 3 e colocar do lado direito. Mas para passar ele para o lado direito, ele vai passar a ser negativo. Então, eu terei a raiz de um lado e do outro lado, dois termos aí. Aí nós teríamos isso, que o 3 passa para o outro lado negativo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou elevar os dois lados ao quadrado, que eu já falei isso em sala. Se eu fazer as mesmas operações dos dois lados da equação, isso não altera o resultado final. Então, nós temos que elevar esses 2 ao quadrado na tentativa de melhorar a nossa equação. Eu vou utilizar algo bem simples que vocês aprendem no 9º ano, que são as propriedades das raízes. Por exemplo, se eu tiver a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, como os índices são iguais, então, ao multiplicá-las, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, isso dá raiz quadrada de 4. Mas a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, nós temos a resposta aí
do raiz quadrada de 2 elevado a 2, que dá simplesmente 2. Se eu pegasse um outro número, por exemplo, a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3, isso me dá a raiz quadrada de 9, e a raiz quadrada de 9 é 3. Então, pode-se ver que o padrão se repete. Quando eu elevo uma raiz quadrada ao quadrado, qual vai ser a minha resposta? É o que está dentro do radical. Então, é bem simples. Então, quando eu elevar esse raiz quadrada de x mais x à quarta, qual vai ser o resultado dessa conta aí? Elevando isso aí ao quadrado. Vai dar simplesmente x mais x à quarta. Então, x mais x à quarta é igual a x ao quadrado menos 3 ao quadrado, é ele vezes ele mesmo. Então, x ao quadrado menos 3 vezes x ao quadrado menos 3. Aplicando a distributiva, eu tenho x ao quadrado vezes x ao quadrado, repete, a base são os expoentes, 2 mais 2 dá 4, então dá x à quarta. X ao quadrado vezes menos 3 dá menos 3x ao quadrado. E aí depois menos 3 vezes x ao quadrado, menos 3x ao quadrado, e menos 3 vezes menos vezes menos dá mais, então vai dar mais 9. E repete o lado esquerdo. Nós temos isso. Agora eu vou pegar todos esses termos que estão do lado direito e passar para o lado esquerdo. Claro, né, que a gente tem que trocar o sinal. Então vai ficar isso daí. Mas eu já separei os termos semelhantes para facilitar. Então, x à quarta, que estava do lado esquerdo, continuou do mesmo jeito. X à quarta, que estava do lado direito, passou para o lado esquerdo negativo. Menos 3x ao quadrado, menos 3x ao quadrado, passa para o lado esquerdo positivo, porque eles são negativos. O x, que já estava do lado esquerdo, continuou positivo, mais x. Já o 9 positivo, que está do lado direito, passou para o lado esquerdo, menos 9. X à quarta menos x à quarta, não sobra nada, né? Porque eles são iguais aí, mas com sinais diferentes. Mais 3x ao quadrado mais 3x ao quadrado, 6x ao quadrado, porque 3 mais 3 é 6. E repete o x, e repete o menos 9, e tudo isso é igual a 0. E aí nós temos uma equação do segundo grau, ok? Continuando. Nosso quarto problema vai ficar o quê? É só resolver essa equação. Mas tem algo bem interessante nessa equação, que é o quê? Pergunta-se quantas raízes reais possui a equação. Então, na realidade, não quer saber o valor de x, só quer saber o quê? Quantas raízes. Então, como vocês já aprenderam lá no nono ano, determinar essa quantidade de raiz a partir do discriminante delta, basta calcular o discriminante delta. Então, vamos ao nosso discriminante delta. Primeiro, os coeficientes. A é 6, B é 1 e C é menos 9, que é o termo independente. Substituindo, né, na equação aí do discriminante delta, nós teremos 1 ao quadrado menos 4 vezes 6 vezes menos 9, que é o coeficiente C. 1 ao quadrado dá 1. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 6, 24. 24 vezes 9, 216. E somando os dois dá 217. 217 não tem raiz, digamos assim, com valor exato. Porque 217, a raiz quadrada de 217 é um número irracional. Porém, ele não quer saber o valor de x, ou os valores de x. Ele quer saber quantas raízes reais tem essa equação. Como delta é positivo, então a gente volta lá a esses conceitos. Quando o delta é positivo, nós temos duas raízes reais. E o número racional é um número real. Como a raiz quadrada de 217 é um número racional, então, por fim, essa equação vai dar um número real. Então, quando o delta é positivo, eu tenho duas raízes reais, então a gente já tem um problema resolvido aí. Mas para revisar, lembre-se, se delta fosse igual a zero, eu teria apenas uma raiz real. Se delta fosse menor do que zero, ou seja, um número negativo, nós não teríamos raízes reais. Mas nesse caso, delta é 217 positivo, então concluímos que, como delta maior que zero, que ele é positivo, temos duas raízes reais respondido o problema. Certinho. A gente conclui aqui mais uma solução dos nossos exercícios não presenciais
Espero, né, que todos estejam aproveitando essas soluções, que vai servir muito para os nossos estudos. Para alguns é revisão, para outros é aprofundamento dos conteúdos, né? E espero, né, que todos aí tenham feito e depois corrigido para desenvolver essas resoluções aí e esses conceitos sobre equação de segundo grau. Muito obrigado a todos e até a próxima correção.